chamada de maior operação contra o crime organizado, que na verdade são 3 operações, né, relacionadas aí, que se juntam inclusive com operações da Polícia Militar de São Paulo por ter alvos em comum, e em virtude dessa grandiosidade foi feita uma coletiva de imprensa com representantes do Ministério da Justiça, do Ministério da Fazenda, da Polícia Federal e da Receita Federal, porque, mais uma vez, a gente viu que seguir o dinheiro dá resultado, né? Que hoje é para a segurança pública e para o governo do Brasil um momento muito auspicioso no que diz respeito ao combate ao crime organizado. Há muito tempo nós estamos acompanhando um fenômeno que é a migração da criminalidade organizada, da ilegalidade para a legalidade. É preciso realmente uma atividade integrada de todos os órgãos governamentais, sobretudo aqueles que trabalham com a inteligência, e nesse caso, os órgãos fazendários, os órgãos da Receita Federal são absolutamente imprescindíveis nessa tarefa. É uma grande ação, é a maior da história do Brasil, sem sombra de dúvida, e inaugura uma forma nova de trabalhar. E está sendo inaugurado, no dia de hoje, na minha opinião, uma nova forma de trabalhar que pode trazer muita esperança para o povo brasileiro. Nós temos, também já dito aqui, 3 operações acontecendo no dia de hoje. No caso da Polícia Federal são 2, uma em São Paulo e outra no Paraná, e ambas, e aqui eu gostaria de fazer o primeiro registro também muito significativo, em estreita parceria com a Receita Federal, e aqui cumprimento a Andréa, que representa a instituição, que trouxe à Polícia Federal relatórios, frutos dessas fiscalizações que o ministro Haddad comentava, e que nos permitiram a instauração de um inquérito policial, a partir também desse núcleo, em março de 2025, para investigar, nesse caso de São Paulo, fundos de investimento. Esse é o foco da nossa investigação em São Paulo, onde ali identificamos, essa é a hipótese criminal, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta sobretudo. São cerca de 1.000 postos de combustíveis em mais de 10 estados. A movimentação já mencionada pelo ministro Haddad de 52 bilhões. Uma fintech atuava praticamente como o banco paralelo do crime organizado. Em relação à dimensão econômica, e isso é importante, a Receita identificou que fundos fechados com um único cotista, geralmente, criando várias camadas, tinham bens adquiridos, como um terminal portuário, 4 usinas produtoras de álcool, mais participação em 2, ou seja, nós estamos falando da economia real. É espaço que deixa de ser ocupado por empresários legítimos que realmente querem empreender no Brasil. Uma frota de 1.600 caminhões e mais de 100 imóveis, dentre os quais 6 fazendas, avaliadas em 31 milhões, e uma residência avaliada em 13 milhões. Os indícios que a Receita identificou apontam que os fundos eram utilizados como mercado e ocupação de blindagem patrimonial e sugerem que administradoras dos fundos estavam cientes e contribuíram para o esquema. Uma operação desta envergadura só pode ser levada a cabo pelo governo do Brasil, porque o crime organizado, como tenho dito, não é mais local, não é mais apenas nacional, mas é inclusive global. Portanto, apenas uma visão macro, uma visão a partir do governo brasileiro, que se espraia por todos os estados do Brasil, é que foi possível o êxito dessa operação. E aqui me permito fazer um pequeno parênteses para dizer exatamente da importância da PEC da segurança que está tramitando no Congresso Nacional. A proposta do governo do Brasil é justamente esta, é que todas as forças de segurança do país se entrosem, trabalhem num único sentido, que as inteligências sejam compartilhadas e as operações coordenadas. Isto nós conseguimos graças a um esforço de convencimento, de cooperação entre todas essas agências, mas nós precisamos institucionalizar isto. E a PEC da segurança, que esperamos seja aprovada em breve, tornará uma realidade estas operações no cotidiano de combate às operações criminosas, sobretudo as facções que hoje proliferam no Brasil. O que nós estamos assistindo tem um nome, é máfia. Tá? Isso não é novo. Isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Itália e acontece no Brasil. O PCC, a gente tem que observar que ele cresceu, ele estou muito forte diante na verdade, da falha que houve no governo de São Paulo. Tá? A gente tem que lembrar sempre isso. Como é que surgiu essa potência econômica? A potência, 52 bilhões de movimentação. E surgiu como? É consequência direta daquele massacre do Carandiru, de 1992. Então, quando houve aquele massacre, muita gente comemorava, a direita comemorava na época, dizendo é assim que o bandido tem que ser tratado, tem que matar mesmo. Houve uma aprovação. Mas o que aconteceu? Qual foi o resultado? O resultado é que os presos começaram a se organizar. Então, e isso, eles se organizaram, havia uma rixa entre eles. Né? Aí teve um jogo de futebol, já está descrito ali em Taubaté, e ali depois uma facção resolveu se impor à outra e ela foi dominando todo o presídio, e a ideia era, desde o início, deixar de brigar entre eles para garantir direitos, essa que é a verdade. Tá? Por isso é que acabou a rebelião em São Paulo, e eles queriam garantir direitos, mas começou assim. Aí, como foram tendo muito poder, num primeiro momento, o governo de São Paulo, ele negava que existisse o PCC. Negava. Tinha a Fátima Souza, que era uma repórter que eu trabalhei na TV Bandeirantes,
ela foi a primeira, uma das primeiras a falar que tinha uma organização dentro das cadeias, PCC. E isso foi considerado pelo governo na época, e era o governo do Mário Covas, tem que ser dito, mas não é o Mário Covas, era o secretário dos assuntos penitenciários. Ele disse que isso era lenda. Tem entrevista dele falando que era mentira. E não era. E aí eles foram crescendo e perceberam que não controlavam só os presídios, passaram a controlar. E lembra que no início dos anos 2000 teve aquela mega rebelião, eles mostraram uma força que eles controlavam todos os presídios. Foram ao mesmo tempo várias rebeliões e depois pararam a hora que eles quiseram parar. Eles mostraram que nós controlamos. E daí eles mostraram que controlando os presídios, eles controlavam o crime fora. Porque aqueles que estavam presos, eles têm conexões fora. E para que ele tivesse segurança ali dentro, fizesse parte da irmandade, assim que eles chamam, e é verdade, eles tinham que fazer lá fora, eles tinham que pagar pedágio. Então lá cometia o crime para pagar pedágio para aqueles que estavam ali dentro. E isso foi tendo uma organização muito grande. E essa é a verdade, começou assim, na falha do Estado. Hoje, não quero me prolongar muito, mas eu já fiz muita matéria sobre isso. Hoje, você tem o PCC, como eu disse, muito forte, e não é segredo para ninguém, isso não é de hoje, isso está ampliando. E eu espero que essa investigação avance para isso. Existe conexão política, tá? E vocês sabem, eu fiquei 10 anos na Câmara Municipal de São Paulo, e lá se falava, eu já via vereadores, que eram todos, até porque para fazer campanha você tinha que entrar em certas regiões, mas que vereadores ligados ao transporte, e eles estão muito além disso hoje, mas era o chamado transporte alternativo, né, que tinha lá, isso depois houve uma tentativa de legalização, mas eles acabaram controlando, tá? E esses vereadores davam esse suporte. Isso já naquela época, então eles foram ampliando, e hoje eles estão, sim, infiltrados no Estado brasileiro, não tenho dúvida, através da classe política. Vamos ver se essa investigação se desdobra para isso. Espero que se desdobre, mas, de novo, é o mesmo crescimento que houve com máfias em outros lugares. É isso, por enquanto. Florestan. Então, olha, assim, eu acho que é constrangedor, sabe? Você vê o que fez a Globo News hoje. Eu tenho que falar porque é uma coisa assim, inacreditável. Ficaram preocupados porque essa mega operação foi um sucesso, virou notícia e manchete em todos os sites, e aí o governo do Tarcísio estava preocupado, né, porque está já disputando a campanha com o presidente Lula, né, e ele, como disse muito bem o Joaquim, governa um Estado que acha que a truculência e a violência é o melhor caminho para resolver a criminalidade. E o ministro Lewandowski, junto com a Polícia Federal, Receita Federal e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, provaram que com a inteligência e a boa investigação você tem um sucesso grande, né? Não deram um tiro. A gente fica vendo aí as operações contra o PCC, contra as facções criminosas, né? E aquela imagem de metralhadora, tiro na favela, né? Hoje a Polícia Federal, os auditores da Polícia Federal, 350 auditores saíram às ruas, foram para Faria Lima, entraram em alguns prédios onde estão as principais empresas ligadas a fundos que operavam ali para o PCC, né? Tudo isso foi devidamente fiscalizado. A Polícia Federal saiu com vários documentos dessas salas, nessas áreas onde operava o PCC dentro do mercado financeiro.